Eu tenho consciência que nada, ainda que as circunstâncias dizem contrário, mas eu creio que nada vai calar a nossa adoração. Eu acredito profundamente que não vai ser diagnósticos médicos que vão ditar a nossa vida, mas a nossa vida será ditada pelo alto, nossa vida será ditada pelo Senhor. A nossa força, ela verdadeiramente, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e certamente nós não seremos desamparados. Quantos acreditam nisso? Não, você crê realmente que você não está jogado nessa terra, você não está nessa terra por um acaso, você não está nessa terra como alguém que não tem um pai. Você não está. Eu tenho certeza disso. Quantos têm certeza que são amparados pelo alto aqui nessa terra? Amém, que bênção. Queridos, hoje nós estamos num dia muito especial. É um dia de celebração, é um dia no qual nós celebramos a ceia do Senhor. É o dia no qual nós relembramos não apenas de um Cristo que um dia morreu, é um dia que nós relembramos que Ele ressuscitou. Eu queria que isso empolgasse você. Você não está aqui por causa que um dia Jesus simplesmente, Ele se entregou. Não, você está aqui porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu principados, potestades. Ele venceu. O nosso Cristo é vencedor. Então você hoje tem a oportunidade de participar de um momento, que é a celebração da ceia, na onde que nós recordamos, em memória dele, esse dia, que ele triunfou. Aleluia! Esse dia, que ele venceu. Essa mensagem, ela precisa encorajar você. Essa mensagem, ela precisa impactar teu coração. Amém? Eu espero que você hoje esteja preparado, porque Deus te trouxe aqui, e certamente, obrigado, certamente, Ele vai falar com você. Você não veio para esse ambiente meramente por causa de um costume, não. Você veio para esse ambiente para agir em fé, desfrutar em comunhão com seu irmão, ainda que com os espaçamentos, aquilo que é proposto pela saúde aí, né, os protocolos, mas você veio também para estar em comunhão. Porém, você veio também para receber uma palavra que vai te dar um destino nessa semana. Deixa eu falar de novo. Você veio para receber uma palavra de encorajamento, de destino para essa próxima semana. Quantos estão aqui comigo, gente? Não, então diga um amém, bem forte, amém? Quantos estão comigo? Amém. Eu preciso de você aqui, eu vou colocar aqui, eu preciso de você aqui 25 minutos. Quem pode estar comigo aqui intensamente? Sabe, da mesma forma que eu aqui, 25 minutos, ali ó, uma ali já, outra, não, dá um amém então. Quem pode estar comigo aqui 25 minutos, falando assim, eu vou me acabar, eu vou me entregar, porque hoje é o primeiro dia da minha semana. A gente precisa começar bem, amém ou não? Então nós vamos começar bem. Abra a tua Bíblia comigo, em João, capítulo 15, verso 7. João, capítulo 15, verso 7. É um texto muito precioso da palavra do Senhor, uma porção do Evangelho de João, em seu capítulo 15, verso 7. Assim que eu acabar de ler, eu vou soltar meu tempo aqui, e eu quero que você esteja comigo, porque eu já fui a muitos lugares, e nos lugares que eu já frequentei no passado, a reunião da Santa Ceia
era um pouco triste. Verdade ou não? Quem aqui é cristão mais de 5 anos? Fica com a mão erguida. Mais de 10. Mais de 15. Mais de 20. Não, fica com a mão erguida aí, irmão. Deixa eu ver. 20. Quem é cristão mais de 25 anos? Meu Deus, tem gente. Eu também. Quem é cristão aqui mais de 30 anos? Meu Deus. Eu vou parar por aqui, que senão já entrega a idade de muitos, né? Vou parar por aqui. Eu já fui em várias reuniões em que a celebração, aquilo que antecedia a ceia, era um ambiente triste, era um ambiente abatido. Talvez para produzir em nós, talvez quebrantamento, talvez, sim ou não, pessoal? Porém, esse dia de hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de celebrarmos, é um dia de lembrarmos que o nosso Jesus, Ele está vivo. Uau! Esse é o dia de hoje. Diz assim o texto do Senhor, na palavra do Senhor: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecer em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. A palavra desse texto que se repete é permaneçam. E eu quero encorajar você, nessa mensagem de hoje, sim, a tomar o teu assento, de maneira alegre, exponencial, porque o tema de hoje é permaneçam firmes. Você pode falar com alguém aí, permaneça firme, vai. Permaneça firme. Quão desafiador é permanecer firme, né, gente? Quão desafiador é permanecer firme. Eu tenho uma impressão no meu espírito, ao ministrar hoje, eu consigo ver pelos olhos da fé, verdadeiramente, você que está nos assistindo, pessoas sendo hoje tocadas, sabe? Essa mensagem, ela vai de encontro a um coração que está cansado, a um coração que está sobrecarregado, a alguém que pensou essa semana em desistir, alguém que pensou essa semana dizendo não vai dar certo, alguém que talvez pensou essa semana dizendo eu vou chutar o balde, alguém que talvez que está sem esperança. Em tempos de dificuldade, de incertezas, essa palavra precisa vir ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração, como uma flecha, como uma certeza, como algo sólido, firme, que é o quê? É tempo de permanecer. Permanecer. Mesmo que haja medo ao seu coração, mesmo que haja medo, na verdade, do lado de fora, do lado de dentro você não pode ter medo. Sim. Mesmo que haja medo ao redor de você, o que está dentro de você é maior, porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você vai precisar de coragem, irmão, sabe, para passar por esses dias esses que talvez muitos de nós estamos vivendo, dias de pessoas desistentes, pessoas que retroagem, pessoas que desistem, pessoas que param no meio do caminho. Você vai precisar de coragem para passar por esses dias, e esses dias, todos nós precisamos de coragem, todos nós, sem exceção. Até Jesus precisou de coragem para começar o seu ministério. Após ele ser batizado, houve uma voz que disse: esse é meu filho amado em quem tenho prazer.
Até aquele momento, querido, Jesus não havia feito nenhum milagre. Até aquele momento, Jesus não havia dado início ao ministério. Esse ministério, o qual durou 3 anos e meio. Até aquele momento, milagres nenhum havia acontecido. E engraçado que o próprio Deus, o Deus Pai, vira para Jesus e fala: esse é meu filho em quem tenho prazer. É uma coisa interessante que eu já aprendo, que o Senhor o tem prazer, não porque Jesus já havia feito alguma coisa para ele. Havia prazer do Pai no Filho. Havia prazer do Pai no Filho. E eu acredito que essa palavra de Deus para Jesus, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, era uma palavra de encorajamento. Era uma palavra dizendo: filho, você vai precisar de coragem para passar por calúnias, você vai precisar de coragem para passar por mentiras, você vai precisar de coragem para passar por retaliações, espancamentos, escárnios, zombarias, você vai precisar de coragem para poder passar por isso tudo, mas fica tranquilo que você vai vencer. Ao terceiro dia, você vai ressuscitar. Você vai vencer. A humanidade, ela não vai se perder, meu filho, pois o seu sacrifício irá conectá-los novamente a mim. É o Pai dizendo. O teu sacrifício não vai ser em vão. Não vai ser em vão, porque a humanidade toda será reconectada a mim. Aleluia. Jesus precisou de coragem, querido. Jesus precisou de coragem antes de começar, e precisou de coragem antes de terminar. Isso nos ensina que nós também vamos precisar de coragem para iniciar coisas, mas vamos precisar de coragem para terminar coisas. Ouçam amém? Você precisa acreditar nisso. O interessante que ao ouvir essa história, que Jesus precisou de coragem para entrar no ministério, após ele ouvir isso, ele sai daquele lugar de batismo e ele vai para o deserto. Ele vai para um lugar, ficar a sós com o Pai. E nesse lugar de deserto, ele busca o Senhor. Ele busca. Jesus, ele vai para esse lugar secreto, porque ele sabia que neste lugar secreto com o Pai, ele tinha tudo que ele precisava. Pega essa chave. Jesus, ele vai para esse lugar porque ele sabe que no secreto com o Pai, ele tem tudo que ele precisa. Eu estou dizendo para alguém que no secreto com o Pai, nós temos tudo o que precisamos. Amém? Aleluia. Antes de começar e antes de se entregar, Jesus, ele buscou no mesmo lugar quando ele começou. Olha que ele vai ao Getsêmani, ele chama os discípulos para orar, dizendo: eu preciso que vocês, discípulos, orem comigo, pois eu estou com uma angústia mortal. Jesus, ele faz a mesma coisa que ele faz antes de estabelecer ali o primeiro milagre. Ele sai do meio da multidão e vai ouvir a voz do Pai. Ele sai do meio daquilo que tira a atenção, daquilo que vai roubar a atenção, e ele vai para um lugar aonde que ele vai ouvir o Pai. Gente, isso deu uma chave tremenda, que nos momentos mais desafiadores da nossa vida, nós precisamos buscar o que precisamos, não no homem, não na estratégia, nada contra as estratégias, são bênção, mas nosso grande lance é voltar e buscar o Pai, porque na verdade o Pai tem tudo que o Filho precisa. O Pai tem tudo que o Filho precisa.
Nós precisamos voltar nisso. Nós precisamos, eu quero compartilhar com você algo que você vai precisar para essa próxima estação. Coragem para permanecer firme. Coragem para permanecer firme. Porém, essa coragem só vem quando a voz do teu Pai invadir o teu coração. Talvez se te falta coragem hoje, talvez se você tenha andado demasiadamente desanimado, desculpa te dizer, talvez está te faltando intimidade. Em primeiro lugar. Por quê? Porque a intimidade faz com que eu e você possamos ouvir a voz do Pai. E a voz do Pai vai nos tornar pessoas que permanecem. É tão interessante que não é importante só começar. O importante é permanecer. Porque quando você permanece, você vai até o final. Quantas pessoas têm começado coisas e parado no meio do caminho? Coisas tão normais e banais, mas vamos falar de vida espiritual. Quantos começaram a ler a Bíblia e pararam? Quantos começaram orando, começaram muito bem, aceitaram a Jesus? Eu não sei se você se recorda do momento que você se decidiu por Jesus naqueles dias, o teu coração queimava por Jesus, a tua vida, o teu melhor momento você dava a Jesus, mas foi passando o tempo, a cultura da religião desce, impregna-nos e faz com que a gente torne esse momento não mais num momento de alegria e celebração, mas num momento de apenas rotina, na onde não há mais prazer. Pastor, eu quero ter coragem. Eu quero te dizer que a coragem ela não vem através de palavras otimistas, ou através de circunstâncias, ou promessas de homem. Toda palavra que é liberada de Deus para nós, nos dá coragem para permanecer. Eu quero te dizer que essa semana Deus libera uma palavra para o teu coração. Eu não sei se tem alguém para receber essa palavra, mas essa semana o Senhor vai gerar vida dentro de você, e você vai ter uma consciência acerca de permanecer. Deus nos dá coragem para permanecer. É tão interessante que Jesus, antes de começar e antes de se entregar, lá no final, olha o que ele fez. Observe que ele nos mostra um princípio. Vocês precisam olhar o que eu faço para entender que não é vão aquilo que faço. Olha, é um princípio, pois quando tudo se levantar contra você, decida se esconder em Deus. É o que Jesus fez. Existem pessoas que quando pecam, elas fogem de Deus. Existem pessoas quando elas erram, elas se escondem de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia, que se você pecou, se você desagradou a Deus, se você está cansado, se você está pensando em desistir, não fuja de Deus. Corra para Deus. Não corra dele. Corra para Ele. Se esconda nele, confie nele, descanse nele. Você vai encontrar refúgio para a sua alma. Você vai encontrar energia para você permanecer. Não fuja dele, corra para ele. Tem gente que já me parou na rua e falou assim: pastor, sabe por que eu não frequento uma igreja? Sabe por que eu não me alinho espiritualmente? Porque eu sou pecador. Eu sou tão pecador e eu erro. É interessante que perto de Jesus estavam ladrões, prostitutas, malquistos, doentes, enfermos não só no estado físico, mas enfermos também na alma. E Jesus certa vez foi criticado por isso. As pessoas vieram para Jesus e falaram assim:
mas você fica perto de gente tão duvidosa. Jesus, ele disse assim: eu vim foi para os doentes, não para os sãos. É tempo de corrermos e nos escondermos em Deus. É tempo de corrermos para Deus. É tempo de nos escondermos nele. É tempo de descansarmos nele. Você vai encontrar refúgio para a sua alma. Você vai encontrar energia para você permanecer de pé. Tem dias que você vai falar: eu não quero sair de casa. Eu não quero sair do quarto. Porém você vai ouvir voz no seu interior dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Sabe, nesses dois momentos, Jesus está nos ensinando um segredo para a gente. Saia do meio da multidão e corra para perto de mim. É tão interessante que em Lucas 22:39, ele diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele disse: orem comigo, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou desses discípulos a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Verso 42, ele diz: Pai, se queres, ou se quiserdes, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí o verso 43, é um verso épico, ele diz: apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Eu quero falar com você, meu irmão. Eu quero liberar essa palavra sobre você, sobre mim, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. No dia que nós tirarmos para orar, o anjo do Senhor, um anjo do céu vai vir nos fortalecer. Quem aqui precisa ser fortalecido na oração? Quem precisa? Meu Deus, como que eu preciso? Irmão, a gente precisa crer naquilo que a gente professa. A Bíblia diz que Jesus transpirou sangue, uma angústia mortal estava dentro dele. Ele estava angustiado porque ele sabia o que iria acontecer. Olha, que Jesus, ele olha e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim. E tão interessante que Jesus, ele não diz isso por causa da dor da cruz, que o deixava angustiado. Olha que ele ia passar por algo terrível. Quando nós assistimos o filme Paixão de Cristo, é uma época que eu gosto muito, é a época da Páscoa, porque toda a época da Páscoa e a época do Natal, eu olho para a Bíblia de uma forma muito diferente. Eu olho para a Bíblia na época do Natal, e eu enxergo o Natal, Jesus nascendo. Independentemente do dia que foi, porque tem muita gente que fala assim: eu não comemoro o Natal, porque Natal é comércio para quem quer, porque para quem quer celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu não sei o dia que ele nasceu, mas eu sei que ele nasceu, morreu e ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Então, ou seja, o Natal, o nascimento e a Páscoa, aquele tempo de sexta-feira, de dores, de a via dolorosa, mas no domingo ele ressuscita, ele renasce, a esperança volta a existir, aleluia. Eu fico muito encorajado. E esse texto, quando Jesus ali, ele ora ao Pai, falando: Pai, tem como passar de mim esse cálice? Eu quero que você, olha o porquê. Não era por causa da dor e da angústia que a cruz ia produzir em Jesus, mas não, era porque aquele momento que ele fosse estar na cruz, a maior dor não seria a dor de ser crucificado, a maior dor seria a dor de ser separado do Pai, porque pela primeira vez ele seria separado do Pai, ou seja, Jesus e o Pai seriam desconectados. Uau! Quando Jesus está dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, não tem a ver com a dor que ele enfrentaria, tem a ver com a dor da separação
que ele enfrentaria. Porque naquele cálice que Jesus bebeu, estava o meu pecado e o seu pecado, estava a minha enfermidade e a sua enfermidade, estava a minha doença e a sua doença, estava naquele cálice que Jesus bebeu, estava a minha condenação e a sua condenação. E ele se fez maldito, ele se fez pecado por nós. Jesus, ele estava querendo dizer: Pai, eu sei o que vai acontecer quando eu beber esse cálice. Pai, eu sei o que vai acontecer, a gente vai se afastar. Então, se possível for, mas se não for, faça a tua vontade. É tão tremendo, porque o que acontece na redenção é Jesus, ele recebe o meu pecado e o seu, para que aqueles que mereciam receber a sentença, agora vão receber a herança. Aleluia. Eu vou dizer de novo, a história da redenção é Jesus recebendo o meu pecado e o seu pecado, se fazendo maldito, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro, é aquele que se fez pecado por nós, e ele, aquele que não merecia aquela sentença, ele paga aquela sentença, para que agora pudéssemos receber a herança. Perceba isso, aquele que nunca cometeu pecado, se fez pecado ao receber pecado de mim e de você, e para nos fazermos justiça de Deus. Como eu queria que você se encorajasse com isso e celebrasse a isso. A Bíblia, ela diz que Jesus, ele vai ao inferno, morre numa condição de pecador, e Jesus recebe toda a doença, Jesus recebe todas as calúnias, Jesus, ele recebe toda a condenação, todo o peso, todo o cansaço, toda a dor, mas no terceiro dia, quando ele ressuscita, ele vence. Então tudo aquilo que ele tenta, meu irmão, então tudo aquilo que tenta nos derrotar, a palavra que diz que nós não vamos conseguir, nós podemos mudar, transicionar esse discurso, porque Jesus já venceu por nós. Aleluia. Jesus já venceu por mim e por você. Aleluia. 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 A palavra de Deus diz, e porque nós nos tornamos vencedores com Ele, porque nós morremos com Cristo, através da morte no batismo, e logo, se morremos com Cristo, vamos ressuscitar com Cristo. Logo, tudo aquilo que Jesus viveu, logo tudo aquilo que Jesus venceu, eu e você também vamos vencer. Pois se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, nada vai lhe paralisar. Permaneça firme. Marcos capítulo 15, verso 34, ele diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Olha, na hora que Jesus dá aquele brado, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, e ele diz: Deus meu, Deus meu. É tão interessante ver, isso é tão poderoso, que a referência que Jesus faz a Deus em todo o tempo, em todo momento, na sua caminhada na terra, ele chama Deus de Pai. Mas quando ele está nesse momento crucial, nesse momento final, ele chama Deus de Deus e não de Pai. Por quê? Porque o Filho de Deus se tornou pecado para que os pecadores se tornassem filhos de Deus. Aleluia. O Filho de Deus se tornou pecado para que pecadores se tornassem filhos de Deus. E aquele que era o unigênito se torna o primogênito de muitos irmãos. Aleluia. Aleluia. É tão interessante que naquele momento que ele fala Deus meu, ele o fala porque ele está desconectado do Pai. E ele diz: Deus, por que me desamparaste? A Bíblia diz que ele era o unigênito. E naquele momento
que ele se tornou a lata de lixo da humanidade. Aquele momento que ele se tornou algo tão terrível, o pai desconectou do filho. Que amor é esse de Jesus para conosco? Que amor é esse? Em obediência ao Pai. E que amor é esse de Deus para conosco? Que amor é esse? Por isso que nós devemos permanecer firme. Por isso que a gente permaneça. Independente, não importa se o momento que você está vivendo é desafiador. Existe um Deus que já venceu por todos nós. Existe um Deus que já venceu desafios. Não importa se os momentos são incertos. Existe um Deus que já nos encheu de todas as certezas possíveis. Meu irmão, existe um Deus que já nos encheu de certezas. Pastor, que certezas são essas? Quais certezas que eu tenho de Deus, pastor? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Aleluia. Certeza que eu tenho que aquele que habita em mim é maior do que aquilo que possa vir contra mim. É quando eu liberar uma palavra, a criação precisa se curvar diante da palavra que foi liberada por mim, porque desde o princípio foi assim. O meu Deus, o meu Pai, Ele dizia: faça isso e ouve isso, haja luz e ouve luz, faça a separação da porção seca, da porção molhada, faça-se, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Meu irmão, eu quero liberar uma palavra aqui. Hoje eu vim nessa noite para dizer isso para você. Eu quero liberar essa palavra debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, dizendo que o haja de Deus seja sobre você e sobre a tua casa. Eu quero liberar, não sei se tem alguém para receber, levantar uma das mãos, porque eu quero dizer: e disse Deus seja fértil, e disse Deus seja curado, e disse Deus seja liberto, e disse Deus resplandece, desperta tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá, e disse Deus levanta-te, e disse Deus esquece o passado e siga em frente. Aleluia. E disse Deus: eis que faço uma coisa nova. Meu Deus, eu não sei se tem alguém para receber. Existem coisas novas sendo liberadas para nós aqui nessa noite. Existem coisas novas sendo liberadas sobre nós, sobre a nossa casa, que nós podemos acessar isso por causa de um princípio simples. Jesus conquistou na cruz, então é direito nosso, é nossa herança. Você pode dizer a criação: e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e assim se faça. Aleluia, aleluia. Hoje eu e você nós somos curados porque Ele se fez doente. Eu e você nós somos libertos porque Ele se fez cativo. Eu e você nós somos santos porque Ele se fez pecador. Eu e você somos filhos porque Ele se fez escravo. Jesus morreu em meu e em seu lugar, e por isso eu posso experimentar a vida de Deus em mim. Perceba algo que vai mudar a nossa história, mesmo em momentos difíceis. Anote isso. Perceba algo que vai mudar a nossa história em tempos de dificuldade, debilidade, tempos ruins. Trazer à memória um princípio básico: não foi eu que escolhi a voz. Esse texto é tremendo. Não foi eu que escolhi o Senhor, Deus. Foi o Senhor que me escolheu. Aleluia. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Em João 15:16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que o Pai lhe conceda tudo o que pedirem em meu nome. Aleluia, aleluia, aleluia.
Existem momentos que são tão difíceis, queridos. Existem momentos que são de dúvidas. Quem nunca viveu isso? Tem momentos que a gente não sabe para onde que as coisas vão, como vão acontecer. A gente acaba questionando Deus. Porém, Deus também, existem uns momentos que Deus nos confronta, nos questiona. Existem momentos que Deus, Ele faz algo que é muito poderoso. Ele mesmo sendo Deus de toda a terra, o Deus que criou todas as coisas, eu vejo que vez por outra na história da criação, Deus, Ele faz uma pergunta para a criação. E Deus, sempre que Ele faz a pergunta para a criação, não é porque Deus precisa de resposta, porque na verdade Deus já a tem. Deus já tem a resposta para tudo. Já tem a resposta de tudo. É tão interessante que todas as vezes que Deus nos questiona, que Deus nos faz uma pergunta, não é para que Ele obtenha a resposta, é para que nós tenhamos a resposta. Observe que para Adão, certa vez Deus, depois de Adão ter pecado, Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Note que é para que Adão entenda. Em que momento você se perdeu de mim? Abraão, ele pergunta antes do nascimento de Isaac: por que Sara está rindo? Porventura algo difícil que eu não possa fazer? Para Jacó, ele pergunta depois de muitos anos, que ele anda meio perturbado com a sua identidade. Deus pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Para Moisés, depois de se sentir incapaz, ele pergunta: o que você tem em suas mãos? Para Josué, depois de assumir a liderança do povo, ele diz: por acaso não foi eu que te enviei? Para Jó, depois de Jó questionar a Deus, ele diz: Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra, quando eu estabeleci os fundamentos? Jó, aonde você estava? Para Ezequiel, no vale dos ossos secos, Deus pergunta: e aí, Ezequiel, todos esses ossos nesse vale podem voltar a viver? Para Nicodemos, ele pergunta: como pode você, sendo um dos principais, não saber de coisas tão simples? Nicodemos, ele estava com uma dúvida: como nascer de novo? Nicodemos, ele até abriu um parênteses de falar: como posso eu voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus, olhando para ele, fala assim: cara, você é um conhecedor da lei. É um absurdo você me perguntar isso. Para o cego Bartimeu, que clamava desesperadamente, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Para os discípulos no barco, durante a tempestade, Deus pergunta: por que são tão medrosos e não têm fé? Para a multidão no Monte das Oliveiras, ele pergunta: para que me chamam Senhor, Senhor, se não estão fazendo aquilo que eu mando? Para a mulher adúltera, quando o povo humilhava ela e já iriam apedrejá-la, ele perguntou: e aí, mulher, onde estão os seus acusadores? Para Marta e Maria, quando Jesus pede para rolar a pedra do túmulo de Lázaro, ele diz: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Para Filipe, quando pediu para Jesus: mostra-me o Pai, Jesus disse: Filipe, 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 eu estou com vocês já há quanto tempo, e vocês não têm conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. É interessante quando ele olha para Judas, mesmo depois, mesmo sabendo tudo que Judas faria, ele diz: você vai trair o Filho do Homem com um beijo. Para Pedro, após Pedro ter negado 3 vezes, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Note que Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus fala assim: Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, acredito, entristecido no seu coração,
já pensando, poxa, será que o mestre não acredita em mim? Jesus não estava perguntando a Pedro por não acreditar na resposta, mas ele estava, na verdade, dando a oportunidade de Pedro reafirmar 3 vezes, porque assim como Pedro negou 3 vezes agora, Pedro tem uma oportunidade de firmar o seu amor e o seu compromisso por Jesus. E Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Note que para Paulo, ainda quando se chamava Saulo, quando ainda assassinava os cristãos, Jesus pergunta: por que me persegues? Para Maria Madalena ele pergunta, e essa pergunta é uma das perguntas mais incríveis que a gente já ouviu. É uma das perguntas mais fantásticas que a gente já ouviu. Quando ele se depara com ela no túmulo vazio e diz: por que você ainda chora? Eu venci a morte. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Uau! Por que está tão abatida? Se a esperança ressuscitou? Perguntas que Deus nos faz, Ele não precisa das respostas. Somos nós que precisamos. E talvez alguém, nesse exato momento, está ouvindo Deus perguntar: e aí, filho, por que você cogitou em desistir? Se eu nunca desisti de você. Por que você pensou em parar, se eu nunca te disse para parar? Por que você tem dúvidas do seu amanhã, se o seu amanhã pertence a mim? Por que você está preocupado com aquilo que vai comer ou beber, ou com aquilo que você vai vestir, se eu já declarei que até os lírios do campo são cuidados por mim? Nada vai te faltar sobre a tua casa. Por que um diagnóstico te preocupa, se a última palavra vem de mim? Por que uma doença tem te paralisado, se você está firmado em mim? Como que uma doença tem roubado a tua fé, se certamente eu levei sobre mim toda a doença, todas as enfermidades, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Por que você tem dúvida em relação a despeito da sua casa, ou sobre aquilo que será estabelecido sobre a tua mesa, se a palavra de Deus diz em Filipenses 4:19, eu suprirei todas as vossas necessidades segundo as minhas riquezas em glória. Existe mais de Deus para nós, queridos. Existe mais de Deus para nós. A gente precisa confiar naquilo que Jesus disse, amém? Permaneça firme. Permaneça firme. Mesmo a despeito dos seus gigantes, permaneça firme. Quem me conhece sabe, eu nunca falei tanto acerca de esperança como nesses últimos 5 meses. Nesses anos todos que eu tenho pastoreado, esses anos que eu vivi, eu tenho visto a maior necessidade de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o interessante é que nós estamos em 2021, e esse ano aqui para nós na Aprisco é o ano do rompimento. É o ano do rompimento. E para viver rompimento nós precisamos acreditar na promessa daquele que fez a promessa. Uma promessa de Deus, a gente pode descansar porque está garantido, porque fiel é aquele que prometeu. E se foi Deus que prometeu, descansa, pois Ele é fiel e justo. Em Números diz que Ele não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele libera uma palavra, essa palavra não volta atrás. Sabe por quê? Porque na dinâmica do céu, Deus não comunica ideias. Olhe para cá, na dinâmica do céu, Deus não comunica ideias, Deus estabelece realidades. Então, quando Deus disse algo para mim e para você, Ele não compartilhou uma ideia como faz com um amigo, Ele liberou uma nova realidade que é para eu e você começar a viver. A realidade que Deus compartilhou conosco
É uma realidade que só Ele pode fazer. Amigos compartilham ideias, mas Deus estabelece realidades. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com a sua boca, porque ela carrega o poder de vida e de morte. Uau! Deus confiou a mim e a você a palavra. Deus confiou a mim e a você a palavra para mudar histórias. Você precisa entender que quando Deus liberou o sopro de vida sobre nós, sobre mim, sobre você, o Ruach, palavras e promessas sobre mim e sobre você, não se tornaram uma ideia de algumas possibilidades de que vai ou não acontecer, mas é uma firme convicção que já existe. Uau! Quando Deus libera uma palavra sobre o meu e o seu futuro, Deus não está esperando o futuro chegar. Deus já está lá no futuro esperando a gente chegar. Aleluia. Amém. Eu quero finalizar com uma pergunta. Pastor, como que eu permaneço firme? Como que eu faço para chegar lá? Como que eu faço para permanecer firme dentro de tudo isso que eu ouvi? Além da minha vida de oração, eu correr para o quarto de oração, eu correr para me esconder em Deus. Como que eu chego lá? Como que eu permaneço firme? Não recuando, não desistindo, continuando avançando, permanecendo firme, recebendo coragem de Deus em nome de Jesus. Se você está cansado, se esconda em Deus. Se você pecou, se esconda em Deus. Se você está se sentindo coagido, se esconda em Deus. Se você está se sentindo angustiado, existe em Deus um refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente para nós no dia da angústia. Certamente descansaremos se fizermos dele a nossa segurança. Eu quero pedir a Deus que você compreenda isso em fé. Corra para Deus porque Ele é a tua segurança. Certamente os nossos inimigos, eles vão nos procurar, eles vão nos caçar, eles vão atrás de nós, mas eles não nos alcançarão, eles não nos verão, porque o Senhor é o nosso abrigo, e se fizermos do Altíssimo a nossa fortaleza, agindo Deus, quem impedirá? É interessante ver que você só consegue construir uma história de êxito. Eu e você, nós só conseguimos construir uma história de êxito se a gente permanece. Não basta começar, não basta dar início, é preciso permanecer. Sabe o que faz as pessoas desistirem? Não é o fato delas serem menos apaixonadas por Jesus do que eu e você, mas é o fato de, em algum momento, elas ter deixado entrar no coração delas dúvidas a respeito do que Deus disse que faria. Dúvidas a respeito daquilo que Deus prometeu. No primeiro momento que você duvidar a respeito do que Deus disse, você vai começar a desistir do que Deus te chamou para fazer. Eu vim aqui nessa noite somente para trazer essa palavra para você, meu irmão, para você que está nos ouvindo. Eu vim aqui apenas trazer à memória aquilo que Deus liberou desde antes sobre nós. Desde antes como? Deus já se relacionava com você no ventre da sua mãe. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por acaso, você não foi um erro, você não foi um lapso, foi Deus que te trouxe até esses dias para te dizer, eu te esforço, eu te ajudo, eu estou contigo, sabe, como ele disse para Josué, tão somente, seja corajoso, esforça-te. Eu vim aqui para te dizer isso, eu quero te encorajar e te convidar a acessar, por fé, aquilo que Deus te chamou para você. Quero dizer para você, permaneça firme. Permaneça firme. Você não vai romper se você não permanecer. Gálatas 6:9 diz que não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. A palavra está dizendo, é importante semear, é importante avançar, porque no tempo certo vai se cumprir. E existe uma chave para nós. Se você não desanimar, se você não desistir, vai se cumprir. Amém? Fala assim, eu não vou desistir. Não, diga assim, eu vou permanecer. Eu vou permanecer firme. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos creem que você declarou algo sobre você e agora? E Deus levou a sério? Então fica de pé, deixa eu orar por você. Você é em casa, você não vai recuar, você não vai desistir. Você vai permanecer firme. Para a glória do Senhor. Amém?